Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. E hoje, na nossa devocional, mais aventura. Paulo, depois das emoções da primeira fase da viagem, onde chegaram até a cidade de Lazéia, segue adiante por decisão do capitão, do comandante, seguem adiante mesmo apesar dos perigos. Vale lembrar que Paulo, a essa altura da vida, já estava um pouco mais velho e, portanto, mais sensível às emoções, com limitações físicas. E por conta disso, ele rogou ao capitão, a Júlio, dizendo: senhores, a viagem está perigosa. Vocês não acham melhor a gente parar por aqui, esperar um pouco? Era começo do inverno, além de toda a força do mar jogando o barco contra as pedras, ainda tinha o frio. E ele fez o apelo, mas como está aqui no registro de Atos 27, a partir do versículo 9, ele não foi ouvido. Como ele não era o especialista em navegação, e o piloto e outros tripulantes diziam que tinha que continuar a viagem porque aquele lugar não era ideal para aportarem, vemos aqui o registro para a gente ter uma ideia dos riscos de vida que essa viagem representava. Diz-nos aqui o texto de Atos 27, 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos deixamos levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos, e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda.
Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Vemos aqui mais um capítulo maravilhoso do testemunho de Paulo sobre a provisão de Deus nas nossas vidas. E de todos os que estão à nossa volta, porque a nossa bênção não é só para nós, mas onde estiverem os nossos pés, será lugar santo. A tormenta veio forte, perderam toda a carga, estavam com medo de perder a vida, estavam com fome, estavam apavorados. E Paulo tomou a palavra e mais uma vez ele foi a voz de Deus naquela jornada de tormentas. E ele testemunhou: olha, não se preocupem, tende bom ânimo, porque Deus está conosco. O anjo dele falou comigo, e eu quero mais uma vez alertá-los que se vocês tivessem me dado ouvidos, não haveria tão grande prejuízo. Mas como vocês são cabeça dura, e muitas vezes, cabeças duras, e muitas vezes nós aprendemos aqui que as pessoas levam um prejuízo por não ouvirem a voz do homem de Deus. E por pouco não perderam a vida, mas Deus sempre tem uma palavra em meio aos momentos de tormenta da nossa vida, da nossa jornada, da nossa viagem missionária. E aqui não foi diferente. Paulo tomou a palavra, levou essa palavra de ânimo para aqueles homens apavorados. E como no tempo de Jesus, no mar da Galileia, a tormenta se acalmou, a tormenta cessou, porque diante de Deus, até o mar e o vento se acalmam em obediência à sua palavra. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que está direcionando a nossa jornada, aquele que acalma os ventos e tempestades. Você que me ouve nesta devocional de hoje, não sei como é que está a tua viagem, não sei como é que está o mar no qual navega o barquinho da tua vida, mas a palavra de hoje é de ânimo, pois Deus preserva a nossa vida em meio às tempestades. Ele não nos livra da tempestade, mas Ele nos livra na tempestade, acalmando-a como uma demonstração do poder de Deus. Em nome de Jesus, como Paulo, quero profetizar que Deus acalme as tempestades da sua vida. O Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem nós servimos e em quem nós confiamos, há de nos preservar e nos levar a um lugar seguro. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me.